Bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora, e vem comigo para mais um episódio. E estamos hoje aqui no Empodera Mais com a Thaís Saraiva. A Thaís, que é mentora, empresária. Thaís, seja muito bem-vinda aqui ao Empodera. É um prazer te ter aqui neste programa, que reflete com certeza a pessoa que você é. Bem-vinda, te apresenta para o nosso público, Thaís. Muito obrigada pelo convite, André. Acho que o tema desse programa é super importante e tem tudo a ver com o que eu falo diariamente lá no Benditas, né? Sim. Que é o meu perfil. Então, eu sou a Thaís, sou mãe da Rafa e do Dudu. Falo hoje sobre maternidade, sobre carreira, sobre os nossos inúmeros papéis, né, Andréia, que as mulheres têm, os nossos desafios, as delícias, né, e da maternidade, da carreira, da profissão. E aí eu trago toda essa dinâmica que eu sei que é comum, que é uma história minha, né, mas que é comum aí à grande maioria das mulheres, né. Que maravilha! E como eu estava conversando contigo antes, né? Que trabalho maravilhoso tu poder fazer, ser mentora, né? De mulheres que precisam, às vezes, de uma orientação nessa virada de chave, né? Numa transição de carreira, né? Para se lançar ao mercado, para retomar a própria história, né? A jornada da sua vida. Então, vai ter muita coisa maravilhosa saindo por aqui hoje. Você se posiciona fortemente entre maternidade e carreira. Como que nasceu, então, este teu propósito de ajudar mães a se impulsionarem na vida profissional? Vamos lá, então eu vou fazer um overview aqui, vou contar um pouquinho da história para ligar esses pontos, né? Então, como eu falei, sou mãe da Rafa, a Rafa tem 15 anos. E quando eu tive a Rafa, minha primeira filha, eu estava no mercado corporativo, era executiva da área de RH e marketing, né? Trabalhei 10 anos nessa empresa. Tive a Rafa, saí de licença, aquela coisa toda que muitas mulheres passam, né, Andréia? Tu sai de licença, o bebezinho pequeno, tu tem aquele momento de decisão, volto, não volto, o que eu vou fazer? Vou deixar com o babá, vou levar pra escola, aquele conflito todo que a gente passa. E aí, naquele momento, eu tive o privilégio de estar numa empresa que enxergava a maternidade de forma positiva e com respeito. Eu levei a Rafa para a escolinha super cedo, mas fui bem acolhida. Então, o filho ficou doente, precisa sair, não era um problema. E para mim não foi um problema, mas eu via que não é a realidade de todo mundo. A Rafa pequena, passei alguns anos ainda nessa dinâmica e resolvi empreender, né? Na época, a empresa me chamou para ir para São Paulo, não estava dentro dos meus planos, e eu digo, não, acho que é a hora de eu empreender. E comecei um negócio de enxoval de bebê. Olha! A maternidade, ela tem isso, né? Sim. Ela faz a gente se apaixonar um pouco conectar, por esse, né, universo. por esse universo. E aí, uma loja de enxoval de bebê atendia muitas grávidas. Nesse meio tempo, eu tive meu segundo filho, Dudu. Passei por todo o turbilhão de novo da maternidade. Sim. E agora, num contexto diferente, já empreendendo. Vivi coisas, né, distintas daquela realidade que eu tinha antes, como CLT, como executiva. E eu sempre digo, são desafios diferentes, não é mais fácil, né? É só diferente. E aí veio um propósito muito forte, assim, eu via que as grávidas, elas têm milhões de dúvidas que vão muito além do enxoval, né? De saber a roupinha ou a fralda que vai usar. E que eu podia ajudar mais essas mulheres, né? Passando por todo aquele turbilhão que eu tava passando de novo, eu entendi, isso não é só meu. Isso é da grande maioria das pessoas que não trabalha com isso, que muitas vezes tem menos informação ainda do que eu. Então, eu resolvi, não, eu vou criar um projeto que vá além do enxoval. E aí nasceu o Benditas Mães. Que lindo nome também. Que era para trazer exatamente a realidade. Eu costumo dizer, ser mãe é maravilhoso, é um amor, a gente conhece o maior amor do mundo, mas também é desafiador. Na mesma proporção. E se a gente não fala sobre isso, se a gente não mostra esse outro lado, a gente faz com que muitas mulheres vivam sozinhas esses conflitos. Romantiza demais, né? E não traz a realidade e o conforto para essas mães de saberem que elas não estão sozinhas. Exatamente. Que, assim, a maternidade é maravilhosa, sim, tem o lado cor-de-rosa, mas também tem o outro lado. E se a gente não se prepara para isso, vamos dizer que o perrengue é maior e a gente se culpa mais, porque a gente pensa, mas sou só eu que estou sentindo isso, não era para eu estar amando tudo, não era para eu estar assim vivendo um momento mágico.
E aí as mulheres se culpam, né? Tem, às vezes, receio de conversar sobre isso. Ah, como é que eu vou falar sobre isso? Vou parecer uma mãe que ama menos os filhos. E aí, dentro do Benditas, eu comecei a trazer muito sobre isso, sobre a maternidade real, sobre as dores e as delícias, esse acolhimento, falar o quanto é importante a gente não se culpar por tudo, não se comparar, né? Bastidores e palco. Às vezes a gente vê nas redes sociais o palco. Só o lado maravilhoso, E tu né? compara, como é que eu não consigo fazer isso? Como é que eu não dou conta desse jeito? E o Benditas, ele foi crescendo, foi passando por transições. Hoje eu tenho uma adolescente, o Dudu já tá um pouco maior. Eu fui vivendo momentos diferentes de carreira, projetos, e fui trazendo cada vez mais a temática da carreira também. Porque eu vejo que a mulher, ela passa por esses períodos, né? Foi acompanhando os ciclos delas, Exatamente. Então tem aquela fase do bebezinho, vivendo o furacão. Depois a gente vai retomando aquela mulher, né? Voltando a se conexão. encontrar, a identidade, né? E aí a gente percebe, gente, a maternidade, ela faz parte, ela é enorme dentro da minha vida, mas eu também sou mulher, eu também tenho desejos, realizações, sonhos a seguir, né? E aí eu vejo que as mulheres muitas vezes ficam perdidas nesse processo, né? E por isso a mentoria, por isso eu falar bastante desse assunto. Nossa, que maravilhoso, Thaís. E quando tu traz essa consciência, né, desses processos, de como é que funciona cada etapa, de que tá tudo bem, fica mais leve também para essa mãe que está escutando, porque daí com essa consciência ela consegue sutilizar as coisas na vida. Para não deixar pesado, é o que tu disse, quando tu sabe, tu te organiza e tu deixa as coisas mais leves, né? Não precisa ser pesado. Isso, a maternidade, ela tem uma questão, tem um cansaço físico, muitas vezes tem esgotamento, faz parte dela, em algum momento a gente vai ter isso. Sim. Mas a gente pode encarar de forma mais leve, né? Olhar para determinadas questões de forma mais leve, entender que o que funciona dentro de uma casa, de uma família, não necessariamente funciona dentro da outra, que tá tudo bem se eu não conseguir, de repente, naquele dia, fazer um almoço saudável, se a chupeta foi necessária em algum momento porque a mãe precisava dormir, enfim, essas comparações que as redes sociais trazem muito, né, Andréia, da cartilha, eu sempre falo do manual do que é certo. Certo para quem, né? Para quem? Em que contexto? Em que realidade, né? Exatamente. Então é isso, a mãe que fica em casa às vezes se culpa por não estar trabalhando, a mãe que sai para trabalhar se culpa porque está trabalhando. E como é que a gente lida com tudo Essa autocobrança muito forte, né? Muito forte. E era sobre isso que eu ia te perguntar, que tem muitas mulheres que sentem culpa ao tentar conciliar filhos, trabalho, sonhos. Como você orienta, né, essas mulheres a lidarem com isso, né? Tu estava falando já um pouquinho. Eu sempre digo que, assim, a culpa, ela vai existir. Eu não posso prometer que, assim, tu não vai ter culpa. Não tem. A gente vai sempre se culpar, aquilo que eu falei. A mulher está em casa, ela se culpa por não estar se realizando, não estar trabalhando, não ser independente financeiramente. A mulher que trabalha se culpa por, de repente, não estar Até porque a gente não consegue estar em todos os cenários o tempo todo, porque nós mulheres queremos abraçar o mundo, a gente quer fazer várias coisas. Exatamente. Então, a gente tem que entender que não existe um equilíbrio perfeito. A gente vai, ora, pender para um lado mais do que outro, e a gente tem que estar consciente, eu acho que a consciência é uma questão importante de que naquele momento a gente está colocando um pouco mais de energia ali. Então, se eu estou num projeto, o meu momento atual agora, eu estou num projeto que está demandando bastante de mim, então eu vou estar menos presente em casa. Mas eu tento compensar isso em momentos, né? Em momentos com presença. E etc. Então, assim, é sobre isso. Sim. É lidar com a culpa, não é que ela não vai existir, sim, né, mas Andréia? se utilizar tudo, né? Não precisa ser pesado, não né? Precisa porque a gente ser precisa continuar, não ficar estagnada também, né? Exatamente. A gente entender que a maternidade, ela faz parte da nossa vida, ela é algo muito importante, mas que existem outras áreas, sim. né? A gente precisa dar uma equilibrada nesse tempo e nem por isso a gente deixa de ser boa mãe, a gente deixa de amar ou ama menos os filhos. Isso é algo muito importante que eu trago, assim, sim. né? Eu gosto de trazer aquela frase que uma mãe feliz cria filhos mais felizes. Sim. E aí a gente precisa encontrar esse ponto aí. Esse ponto é perfeito mesmo, porque se a mãe tá feliz, o filho com certeza vai captar isso, né? E em que momento da tua trajetória tu percebeu que podia transformar a tua experiência em um impacto
nós também conversamos um pouquinho, que tu contou desta jornada, né, ali, como é que nasceu, né? E hoje, o trabalho final é esse acompanhamento dessas mulheres. Hoje, na verdade, eu trabalho com palestras, né? Então, dentro do ambiente corporativo, trazendo o tema maternidade para dentro das empresas. Eu acho que aí a gente tem um desafio grande, Sim. que é levar essa consciência de que a maternidade não é um obstáculo para a carreira das mulheres. Então, já tem um movimento grande de positivo de empresas olhando para isso, mas a gente ainda tem muito a caminhar. Muita caminhada para construir esse olhar nas empresas, né? Essa cultura de que a mãe pode ter que sair para levar o filho no médico, etc., mas nem por isso ela entrega menos. Pelo contrário, né, existem dados que mostram que empresas que têm mulheres e mães no quadro, elas são empresas mais criativas e têm até mais resultado, né? Porque levar essa informação de que com a maternidade a gente desenvolve vários soft skills, né? Vamos lá, resolução de conflito, liderança, trabalho em equipe, um monte de coisa, né, Andréia? Exatamente. Quando as empresas olham para isso, né, de forma positiva e não só aquela coisa, a mãe é menos disponível, a mãe vai ter que sair, ou a mãe tira licença, a mulher que engravida tira licença, ela com certeza vai colher os frutos. Mas é um caminho, ainda a gente está engatinhando. Porque, como tu falou, olha as capacidades que essa mulher adquiriu na maternidade. São muitas. Muitas capacidades. E é isso que muitas empresas buscam, né? A gente faz muito mais com menos, eu costumo dizer. Então, gestão do tempo, produtividade... Nossa! Né? A gente acaba fazendo muito mais coisas com menos tempo. Tu olha para trás e pensa, nossa, antes de eu ter filho, o que eu fazia com aquele tempo todo? E é um assunto tão interessante, Thaís, porque talvez muitas empresas não tenham parado para refletir sobre isso que tu está falando. É muito, muito importante, muito impactante, desse rendimento, dessa produtividade, dessa capacidade que essa mulher tem e adquiriu de lidar com vários momentos de desafios ali que ela pode agregar isso perfeitamente no trabalho. Porque para ela, todo aquele cenário que ela viveu ali conturbado de organização, de logística, nesse novo momento, né, que ela está vivenciando de ser mãe, vai surgir problemas também para enfrentar de resolução na empresa. E ela vai estar ali muito mais confiante para... Exatamente. O olhar mais empático. Ela desenvolve N qualidades né? e potencialidades que a gente usa no mercado de trabalho. Então, esse é um dos temas que eu costumo falar bastante. A gente tem muito a caminhar, mas eu acho que já demos alguns passinhos. Sim. A gente já vê empresas falando mais sobre parentalidade e sendo mais abertas, entendendo, né, que é uma potência e não o contrário, mas ainda tem muito a caminhar. E, de outro lado, eu trabalho também com as mulheres, né, a transição de carreira, então a gente vê cada vez mais, graças a Deus também, né, Andréia, mulheres que estão se reinventando e que não têm idade para isso. Não tem, né? A gente costuma ser multipotencialidade mesmo, é uma questão muito feminina. E aí, quando a gente se dá conta de que a gente pode mudar e que não é tarde, a gente para pensar e quer estruturar. Então, eu ajudo as mulheres nesse processo. Às vezes pode ser uma transição de carreira dentro do corporativo, outras vezes pode ser começar a empreender. A gente sabe que, acho que mais de 70% das mulheres que empreendem, elas começam a empreender depois que são mães. Então, assim, filhos realmente são o motivador para muitas mulheres criarem negócios. Que legal. Né? E isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo tem o outro lado. A gente tem que se preparar para isso. Criar um negócio não é simples, né? Aquilo que a gente falou lá no início. Tem desafios diferentes, mas é desafiador também. Eu posso ter mais flexibilidade, mas às vezes eu trabalho mais, até tendo um negócio próprio. E né? durante ali a pandemia também, né, aumentou muito esse índice de transição de carreira, né? Muito. Como tu falaste, tá no corporativo e aí decide ficar em casa. Daí na pandemia teve essa situação por causa dessa ocasião, né? De que muitas pessoas, mulheres, homens, tiveram que fazer uma transição de carreira mais para o digital ali. Isso. Ou pensar, né, em trabalhos mais em casa. Então também teve isso, né? Isso, e abre uma grande oportunidade, né? Abriu-se uma grande oportunidade aí para mulheres que querem equilibrar melhor. Então, daqui a pouco ter um negócio
que ela pode fazer de casa, né? Eu gosto muito, eu trabalho também com marketing digital, que ela pode fazer de casa, que ela não necessariamente vai trabalhar menos, mas que ela pode ir levar o filho para o colégio, buscar, almoçar junto e ter essa qualidade de tempo melhor, né? E eu acho que uma coisa que está muito conectada com o que tu está falando, que com certeza faz muito parte do teu trabalho, é mostrar para essa mulher que ela é capaz, né? Falar da Exatamente. capacidade que ela tem do que ela for escolher ali, né? Que ela tem esse alinhamento para aquele segmento, de se sentir capaz. Eu acho que isso é bem importante, porque o que eu vejo muito, assim, Andréia, no dia a dia ali, acompanhando milhares de mulheres ali pelo Benditas, a síndrome da impostora começa a bater muito, assim, né? Porque muitas vezes a gente para daquele tempo ali na carreira, que pode ser só pelo período da licença, ou pode ser por um período maior, e a gente fica focada daqui a pouco num projeto mais pessoal ali, da maternidade, enfim, e começa a se questionar o que eu sei, o que eu sou boa, Exato. o que eu posso fazer, Sim. né? Mas esses dias eu ouvi uma frase que dizia: só tem a síndrome da impostora quem, na verdade, tem conteúdo. Porque quem não tem, né, conteúdo e competência, nem se pergunta se tem. Sim, sim. Então, isso já mostra que quando a gente está se questionando, a gente tem ali muito talento, muitas competências, mas que a gente precisa olhar e organizar. Eu acho que é isso que falta muitas vezes e nisso que eu ajudo muitas mulheres. É organizar tudo aquilo que está ali. Entender o que quer deixar para trás, aquela bagagem que, não, isso não faz mais sentido no meu momento, no meu contexto, mas isso aqui eu vou levar para frente. Na verdade, também enxergar aquilo que às vezes ela não está vendo, das habilidades que ela tem. Exatamente. E tu, com a tua expertise, diz, mas nossa, mas tu é isso, isso, isso. Pode fazer isso. Faz isso. E aí ela começa a brilhar os olhinhos e descobrir que pode, é capaz. Exatamente. E aparece um universo de possibilidades ali de que ela tem aquela condição de fazer, né? E o se colocar em movimento. Se colocar em movimento, sabe? né? Às vezes a gente trava querendo ou o momento perfeito, ou ter todas as capacidades que a gente imagina que tem que ter para aquele negócio, para aquela oportunidade, até para aquela entrevista. Isso é um sabotador, né? Essa coisa de achar que quando eu ficar pronta, quando eu fizer isso, quando eu tiver isso, o tempo, o momento perfeito. Então, o momento perfeito é sempre agora, né? A decisão, a ação é sempre no presente, não para depois, né? Exatamente. E não esperar que vai existir a oportunidade perfeita, o momento perfeito, como tu disseste, porque vai passando, o tempo vai passando e a gente pensa, putz, eu devia já ter começado, né? O momento é agora. Então, se questionar menos sobre isso. Não é fazer qualquer coisa, tem que pensar. Tem que planejar. Mas, assim, é aquela história do feito melhor do que o perfeito não feito, né? Então, é pensar sobre isso, assim, é dar os primeiros passos, né? Começa pequenininho, mas vai se começa, né? Em movimento. E existe um erro comum que impede muitas mulheres de crescerem profissionalmente. O que tu diria que seria esse erro? Olha, eu juntaria e somaria dois principais erros, que é um pouco do que a gente está falando da síndrome da impostora, do não se sentir suficientemente boa, tá? Suficientemente capaz, aliada à culpa. Sim. Tá? Então, assim, eu vou fazer, mas e agora? Se eu fizer isso, eu deixo isso aqui de lado. Se eu entrar nesse projeto, eu vou talvez deixar minha casa, meus filhos, enfim, de lado. Sempre buscando uma questão ali para vincular essa desculpa, né, na verdade. Que a culpa fica meio conectada à desculpa, né? Exatamente. E a gente se coloca nesse lugar de não sair do lugar, né? Ou seja, a gente não vai para frente porque a gente acha que vai deixar. Só que assim, é aquilo. Nessa hora, o que eu sempre costumo falar para as mulheres? Pensa que tu vai deixar, sim, um pouquinho descoberto. O cobertor é curto, um pouquinho vai ficar descoberto. O que é importante é equalizar, não é equilibrar perfeitamente, mas é equalizar. Então, agora eu foco a minha energia um pouco mais aqui e daqui a pouco eu volto aqui. Entendeu? Então, é sobre esse jogo. Ele não é simples, ele não é fácil, mas ele é possível. E eu já ia falar isso para ti, sobre sutileza, né? Sobre a leveza da gente conduzir o processo. E é justamente essa pergunta, como a mentalidade influencia no sucesso de uma mulher que deseja recomeçar? Eu acho que é justamente ela se sentir capaz, né? Ela entender que ela é capaz de tudo que ela quiser.
Exato. De tudo que ela quiser. É claro que ela vai ter que entender o contexto dela e se propor metas possíveis dentro daquele contexto, mas ela é capaz de tudo que ela quiser. Ela vai ter que organizar, vai ter que planejar, dependendo do tamanho do projeto, do sonho, mas ela entender que está tudo dentro dela. E essa própria energia de ação, de ir em busca dos sonhos, do que ela quer, ela já vai também trazer esse empoderamento e esse brilho para a vida dela, né? E aí ela vai diminuindo essas desculpas, dúvidas, e vai se colocando em movimento e vai se empoderando cada vez mais e vai se utilizando. Eu acho que essa é a palavra também, né? Essas cobranças em excesso, é complicado, né? É muito complicado. Eu acho que hoje tem um movimento aí, né, André, de que a mulher tinha que ser tudo. Sim. Né? Então ela tinha que ir para o mercado de trabalho, ela tinha que ter tanto sucesso financeiro quanto profissional, enfim. Mas também tem todo o outro lado que ela sempre teve, casa, filhos e etc. E aí eu acho que talvez a gente tenha perdido um pouquinho a medida nesse processo, e eu acho que agora está havendo alguns resgates, sabe? Só vai e segue, né, o teu caminho, sai dessa parte da estagnação, se movimenta para a vida. Essa é uma mensagem para as mulheres. Sem comparações, né? Sem comparações. Sempre não esquecendo da sutileza e a leveza, assim. Eu preciso fazer igual aquilo. As pessoas têm contextos e realidades diferentes. Eu acho que o brilho está aí, de nós sermos diferentes. Cada uma tem, né, o seu tempero, como se diz, né? Exatamente. Não precisa ser igual, mas parece que quanto mais a gente treina para fazer ou ser algo, não fica natural, sabe? Pior fica, como diz. Então, ser autêntico e natural fica muito melhor, sem essas camadas. Então, flua, aproveite, que tudo fica mais leve. E como é que tu, Thaís, equilibra a tua vida pessoal, Thaís, com a maternidade, a carreira, sem perder a tua essência, contando para as mulheres empoderadas? Bom, eu falei para vocês já aqui, né? Não existe fórmula mágica, não vou deixar uma fórmula mágica para vocês, mas é um pouco do que a gente conversou. É equalizar os nossos momentos e as nossas prioridades. Eu não consigo ter todas as prioridades do mundo no mesmo momento, né? Então, eu vou tentar ter uma rede de apoio, né, a máxima possível funcionando ali, para que quando eu precise dar mais foco no projeto, eu saiba que meus filhos estão bem. Sim. E que eu não me culpe tanto por aquilo ali. Eu sempre falo tanto porque a gente sempre fica, eu queria estar participando, eu queria estar ali e tal. Mas eu acho que o que mais uma mãe, uma mulher quer quando a gente tem filhos, é saber que eles estão bem. Exatamente. Né, então não importa se eles estão numa atividade com uma avó, com o pai, etc., mas que eles estejam bem. E eles também querem nos ver bem. Eu acho que isso é um ponto importante. Muito. E quando a gente está nessa função, nessa correria de trabalho, né, de projeto, e nós vamos ficar com eles, também a gente aproveita muito esses momentos, né? A gente acaba valorizando mais. Valoriza muito mais esses momentos de presença com eles, né? Exatamente. E, Thaís, o que significa empoderamento feminino na prática para ti? Sabe que esse é um termo, né, que a gente ouve bastante. Muito. E aí eu sempre gosto de dizer, eu tenho... A minha visão sobre empoderamento é assim, não existe um modelo de uma mulher empoderada. Para mim, ela tem que ser uma mulher de sucesso, tem que ser uma... Não existe um modelo. A gente, na verdade, pode ser o que a gente quiser. Sim. E sem máscaras, aquilo que tu falou, sem comparações. E se a gente estiver sendo feliz no que a gente escolheu, a gente com certeza vai ser empoderada e vai estar empoderando. Exato. Nossa, que bonito. Porque se tu tá realizada, feliz, tu já te empoderou de alguma forma e já tá transmitindo a tua mensagem para as pessoas à tua volta. Né? E eu vejo muito assim, uma mulher feliz, empoderada, realizada, ela empodera outras mulheres. Isso é um movimento muito legal, muito bonito, assim. Sim. Que a gente vê na prática acontecendo, né? Admiração, né? Transmite. São pontos, né? A gente admira pessoas por N fatores, né? Pela alegria, pelo posicionamento, pela forma como conduz a vida, por ser uma boa mãe. Exatamente. Quantas pessoas, né? A gente admira, nossa, como que aquela pessoa é uma mãe incrível, como é uma filha maravilhosa, como é um pai maravilhoso. Então,
Tem muitas formas de Tem admirar muitas essas nuances aí. pessoas empoderadas, né, também. Exatamente. E quando a gente está empoderada, né, no sentido da palavra para mim, que é uma pessoa que está feliz, que está se realizando, independente da forma, porque Sim, isso é de cada um. Cada um tem a sua. A gente empodera também, é um movimento, né? Que lindo, muito bom, Thaís. E se hoje uma mãe estivesse assistindo, né, aqui nós, e se sentisse perdida profissionalmente, que conselho você daria para essa mãe? Acho que o primeiro momento é respirar. Hoje em dia Respira. a gente vive numa correria e num movimento tão acelerado, né, Andréia, que a gente nem para pensar e respirar. A gente nem se permite isso, a gente vai fazendo, né? Exato. A gente vai dando conta, a gente vai correndo atrás. Centraliza, respira. Respira, conversa. Eu acho que as relações femininas, elas são muito importantes também. Então, mulheres costumam ter isso, amigas com quem a gente conversar, a gente brinca que não é terapia, mas é terapêutico, né? Tu conversar com amigas. Então, conversa, fala sobre isso, as dúvidas, seus medos e etc. Aquilo vai começar a sair da cabeça, porque quando a gente não, né, coloca no papel, conversa, e aí a gente vai começar a clarear, né, a entender possibilidades. E esse já é o primeiro ponto. Maravilhoso. Thaís, e uma mensagem final aqui para o nosso público. Qual legado, né, você deseja deixar para as outras mulheres e famílias através do teu trabalho? Olha, eu acho que leveza é uma palavra que define muito, assim, o que eu tento passar no Benditas. Leveza e realidade, o real. Eu acho que hoje, num mundo tão artificial que a gente está vivendo, e eu não estou falando contra a tecnologia, acho que ela pode ser muito bem usada, mas cada vez mais o humano e o real vai fazer sentido, né? Porque a gente precisa trabalhar a tecnologia na forma certa, mas continuar mantendo e cultivando relações humanas. Sim. Então, entender que a realidade tem perrengue, tem as delícias e que tá tudo certo e que a gente precisa olhar para isso com leveza para que a gente seja feliz. E aí eu sempre repito, principalmente para as mulheres e para as mães, né, para a gente trabalhar com essa questão da culpa, que uma mãe feliz cria filhos mais felizes e que isso tem que estar ali, ó, no nosso espelho muitas vezes, para que a gente consiga se realizar, buscar os nossos sonhos também e com a certeza de que a gente não está deixando de amar nossos filhos ou sendo menos mãe por causa disso. Com certeza, perfeito. Thaís, nosso programa já está se encaminhando para o final. Foi tão maravilhoso conversar contigo e que lindo que é esse movimento que tu faz, trazendo a realidade e transformando, né, na tua carreira, no teu negócio, para ajudar, impulsionar mulheres a se encontrarem. Eu deixo aqui já o meu parabéns pela profissional, pela mãe que tu és. E eu gostaria que tu deixasse, então, teu arroba para as mães te encontrarem, para as pessoas que querem contratar também o teu trabalho, conhecerem a tua página. Gente, é fácil, é Benditas Mães Oficial, @Benditas Mães Oficial. Eu tô sempre por ali, falem comigo. E queria te agradecer, Andréia. Acho que temas e programas como esse são mais do que bem-vindos e necessários. Muito obrigada, Thaís. Foi um prazer, então, conversar com a Thaís, essa maravilhosa. Pessoal, este foi mais um Empodera Mais. Eu espero você no próximo episódio.